Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá? Mais uma tarde. Vamos aqui começar, deixa eu só colocar o meu comentário já. Começar com o objetivo em mente para a gente já dar início à nossa tarde, né? Começar com o objetivo em mente. Só um instante, por favor, que a gente já vai começar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aqui nós vamos continuar a nossa série, né? Essa série maravilhosa, Hábitos Eficazes para o Sucesso, tá? Hábitos, só mais um instante, hábitos eficazes para o sucesso. E hoje nós vamos estar falando desse segundo hábito, tá? Só fixar o meu comentáriozinho, começar com o objetivo em mente, hábitos eficazes para o sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, como estamos? Seja bem-vinda, Lucicléia Gonçalves. Como você está, meu amor? Ontem não consegui chegar, mas hoje vamos embora. Então vamos aproveitar, Lu, vamos já vamos começar, né? Aqui enviando aqui essa live aí para todos, porque aí depois que eu começo eu não vou parar mais, tá? Então, enquanto eu faço isso, vou me apresentar para você. Sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e há mais de 20 meses, né? Eu gosto de passar aqui um tempinho da minha tarde compartilhando e partilhando com você assuntos extremamente necessários. Assuntos simples, tá? Mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Assuntos que fazem com que eu e você também, para quem quer, a gente consiga realmente sair do lugar que a gente está e fazer a transformação na vida que a gente precisa fazer. Né? Desde que a gente queira, desde que a gente realmente tope, porque toda transformação ela tem que acontecer de dentro para fora, tá? Então só mais um instantinho que eu estou aqui compartilhando e logo logo eu já começo a lhe entregar, né, o meu conteúdo. Desde a terceira semana de maio, né, a gente só deu uma pausazinha na última semana, porque nós temos as hashtags o dono dá e a dona dá. A última semana do mês a gente sempre faz lives com convidados. Então, desde a terceira semana que eu venho falando aqui de hábitos eficazes para o sucesso. E nós estamos baseados no livro, né, do Steve Covey, Os 7 Hábitos Eficazes das Pessoas Altamente Eficazes, né? Hoje eu quero entregar para vocês esse segundo hábito, né? Começar com o objetivo em mente. Então a gente já vem aqui, né, 2 semanas, né, e vamos passar bastante, porque só com ele nós vamos passar 3 meses fazendo esse estudo. Então, para mim vai ser maravilhoso. Uma vez que eu preciso estudar para poder estar trazendo material aqui e também preciso estudar para concluir esse curso com ele, eu vou estar fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Né? Isso para mim é maravilhoso. Eu estou bem, irmão Francisco. Seja muito bem-vindo, boa tarde. E você, como é que você está? Né? Vamos começar? Então, deixo aí por conta de vocês, de estarem se saudando, de estarem se recepcionando, de estarem se recebendo, de estarem de verdade aqui comigo, né, para a gente estar construindo essa tarde, tá? Se você é uma das pessoas que vai estar passando por outra plataforma, né, quando eu subir essa live, se você por acaso estiver passando pelo YouTube, Maria Viana X, se inscreva no canal. E se você está passando pelo Facebook Maria Viana, e venham também aqui me dar uma força no Instagram, Maria Viana 03, ao seu dispor. A hashtag é a dona dá, a nossa hashtag preferencial. Hoje eu vou começar quebrando, né, padrões, vou começar aqui com um cafezinho, para ver se a minha voz fica de verdade aquecida, porque eu não tenho conseguido chegar junto, né? É época de inverno e aí a gente faz um desgaste maior. Servido? Então hoje nós vamos dar, né, continuidade e aprimorar, tá? Eu vou aqui prosseguir, né, porque até nas outras plataformas não é como a gente está com o pessoal ao vivo, que tem essa interação, que tem essa energia toda. Então quem passa depois fica ali uma coisa quando a gente fica perdendo muito tempo, tá? Então em respeito a você que vai passar em outra plataforma ou a você que vai passar depois que essa live fica gravada, eu já vou meter os 2 pés na porta e vamos embora. Tudo bem, Lu, para você? Tudo bem, Francisco? Então vamos embora, né? Hoje nós vamos dar continuidade e aprimorar um pouco mais os 4 dons. Os 4 dons humanos que a gente falou. Hoje é quinta, quarta, eu não vim, terça-feira a gente falou bastante. Segunda e terça-feira a gente falou bastante deles. Então a gente vai dar ainda continuidade, aprimorando aqui esses 4 dons humanos, os papéis que a gente cria da nossa realidade que a gente vive, a criação que a gente faz,
né? Essa criação da minha realidade é uma criação que eu estou fazendo consciente, é uma criação que eu estou fazendo inconsciente e por omissão. Mas isso também eu vou estar abordando aqui, tá? E vamos falar também de liderança pessoal e gerenciamento. Tem diferença, né? E quais são os hábitos, né, que se complementam? Então, dentro desses 7 hábitos eficazes, das pessoas altamente eficazes, todos eles se complementam um com o outro, tá? Esse segundo hábito de pessoas altamente eficazes, a nossa temática terá essa primeira parte voltada sobre este hábito, começar com o objetivo em mente. E o que seria você ter esse hábito eficaz, de sucesso, para você começar algo com o objetivo em mente? Aqui eu complementaria, né, para ficar mais claro ainda, né, para nós simples mortais entendermos melhor. Então é você começar algo com o objetivo final daquilo que você está começando já em mente. Então esse segundo hábito, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o começar com o objetivo em mente, se você complementar, começar com o objetivo final em mente, você vai ter uma clareza maior ainda. Alisson, seja muito bem-vindo, tá? Alisson Oliveira, seja muito bem-vindo. E Dona Lilian Cabral, do Coração de Mulher, seja bem-vinda, Lilian. Saudade, tanta saudade de você, de vez em quando eu passo ali dando umas pinceladas, tá? Vamos falar de Jair, chegou, muito bem. Começa com o Pix hoje, né, Jair? Quem sabe a gente consegue meter lá dentro aquele pessoal que você queria ter colocado ontem. Ó, hoje, e é bom que você já chegue assim no começo, porque aí eu não fico tendo que voltar. Começar com o objetivo em mente, né? Esse é o segundo hábito do livro lá, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, a gente pode começar falando aqui primeiro de liderança pessoal, né? Começar falando de liderança pessoal. O que seria liderança pessoal? É quando a gente já está aqui transmitindo os conhecimentos que a gente adquire durante a vida. O quanto eu faço gestão desses próprios conhecimentos. Então, eu vou para as lives, eu vou para os estudos, eu vou para os cursos, eu compro o curso. Como é que eu estou, além de estar aprendendo, como é que eu estou transmitindo esses ensinamentos, esses aprendizados que eu estou tendo? Como é que eu estou gerenciando isso aqui? Um princípio de liderança pessoal é quando você, quando a gente vive a cultura da prestação de contas, né? A gente puxa a responsabilidade para o peito e aí a gente faz essa responsabilidade compartilhada. Não adianta nada você aprender, você saber e você sentar em cima. Você não compartilhar aquilo que você aprendeu. Está aprendendo para quê? Então é a gente pensar em viver esses princípios, medindo com uma medida, monitorando, gerenciando, colocando metas, né? Colocando ali os métodos que eu posso estar utilizando na minha vida. Então, eu vou, com a liderança pessoal, né? Eu vou começar a prestar atenção no que eu aprendo, como é que eu vou metrificar isso aqui, como é que eu vou começar a planejar, fazer melhor esses planejamentos. Ou eu vou começar também, Kátia, meu amor, seja bem-vinda. E o Jair já tá aí, ó, virado no giraia, entregando e compartilhando. Então, compartilhem, tá? Ou então eu vou passar a minha vida aqui lutando contra as complacências, né? As tolerâncias e as pessoas que agem no pessimismo, né? Seja bem-vinda, viu? Eu tô com saudade de você e do seu menino. Depois de 10 minutos o povo vai chegando. E aí a gente não tem condições de ficar enrolando 10 minutos, né, Jair? Eu não consigo, até por causa do pessoal do YouTube, o pessoal não gosta de enrolação. Abre a live lá, já quer ver você metendo os 2 pés mesmo na porta, né? Mas vou dar aqui essa voltadazinha, tá? A gente vai dar continuidade àquele assunto que eu parei na terça-feira, né? Então, a gente vai estar aqui ainda falando um pouquinho, né, de como está aprimorando aqui esses 4 dons, o que nos fazem humanos capazes, né, humanos eficazes, e também como é que a gente faz as nossas criações das nossas realidades. Eu crio isso aqui porque eu tenho consciência do que eu estou criando, ou eu crio isso aqui inconscientemente, eu fico ali na omissão. E pela omissão, eu também crio a realidade que eu estou vivendo, tá? A gente vai estar falando dessa liderança pessoal aqui, e o que seria essa liderança pessoal, que é quando eu começo a aprender, quando eu começo a entender, quando eu começo já a transmitir aquilo que eu adquiri, os conhecimentos que eu adquiri. E aí eu começo transbordando, né, que a gente gosta tanto dessa história do transbordo, você começa a viver essa cultura aqui
do você compartilhar. É uma cultura de uma responsabilidade compartilhada, né? Minha live cedo demorou também. Mas foi ótimo, né? Pena que caiu, né? Eu voltei lá 1.500 vezes, mas não tinha jeito, tive que sair. Então, a gente passar a viver, né? E lembrando sempre, para quem está desde o começo comigo, o que a gente mais tem aqui para estar se guiando, se quiser, não tá errando, é exatamente estar vivendo com princípios, né? E ontem, não, eu só quero falar ontem, mas ontem eu não fiz. Então, na terça-feira eu falava para vocês o quanto eu sou grata a Deus por termos pessoas tão altamente gabaritadas, né, como o autor do livro, do Steve Covey, como também o Jacob, que eu admiro de paixão, e que estão aí voltadas no mundo ainda como hoje para estarmos falando, encontrando maneira para hoje, para a gente estar falando de princípios imutáveis, princípios que não vão mudar nunca, princípios que eu e você, ao invés de estarmos desesperados querendo comprar todo tipo de atalho para fazer sucesso, a gente deveria primeiro era consumir de manhã, de tarde e de noite os princípios eternos que jamais vão mudar e em cima deles a gente construir o caráter, construir o sucesso que a gente quer, né? Coração de mulher, estou aqui, minha linda, muito bem, minha live você demorou, gente, compartilhem, tá? Mas é assim mesmo, vou embora, tá? Como é que a gente fica e por que é que a gente luta contra, né? A Ivanete chegou, não vi, tá? Então, como é que a gente luta contra essas coisas, essas tolerâncias que todo mundo tem e essas pessoas pessimistas, né? Se a gente se juntar com eles, se a gente não prestar atenção, a maneira deles serem inertes, deles não se movimentarem também, né? Também vai nos contaminar. E aí você começa a ter uma mentalidade, né? Onde você não tem mais impulso criativo, tá? Então você e todos nós, às vezes, a gente confunde tudo isso aqui que eu tô dizendo, né? Tudo isso aqui que eu tô dizendo, e você tá fazendo a chamada oral, né, né, Jair? Então, muitos de nós, a gente confunde princípio de liderança pessoal. Vou deixar de brincar com vocês que o assunto é sério, esse assunto exige pra gente fazer a transformação, tá? Então, a inércia, né? Todo mundo sabe que inércia é você estar parado, é nada se movimentar, é nada se mobilizar. Então, a inércia destrói os impulsos criativos. Muitos de nós, né? A gente confunde princípios de liderança pessoal com gerenciamento dos princípios. O que é um gerenciamento? O que é ser um gerente de um lugar? É você, já existia alguma coisa, já existia uma função, já existia uma fábrica, uma empresa, já existia algo e você ser contratado para você fazer aquilo ali funcionar muito bem. Então, muitos de nós, a gente vai confundir esse papel de liderança pessoal com o gerenciamento dos princípios, do que já está ali. Então, nós costumamos nos enganar, né? E achar que nós estamos sendo eficazes. Nós estamos sendo muito eficazes porque a gente está fazendo muito, a gente está produzindo muito. Então, por eu não parar, por eu de manhã, de tarde e de noite, você pergunta para as pessoas, você tem tempo? Por isso que eu estava rindo com a Lília, que ela tinha feito uma postagem lá, desse pessoal que reclama de tudo e não tem tempo para nada, e eu coloquei para ela assim, jura santa, né? Porque é o que mais você escuta, você chama alguém para assistir uma live, a pessoa diz que não tem tempo, chama alguém para estudar, não tem tempo, chama alguém para qualquer coisa, as pessoas não têm tempo, elas vivem correndo desesperadas, correndo mesmo, e não é brincadeira não, não tem tempo porque elas não sabem fazer o gerenciamento desse tempo que é delas, né? Lu, toque comum, cheiro pra tu, Lu, seja bem-vinda, tá? Deixa eu ver o que o Jair colocou aqui, ó. É sentando a mão na coroa deles para combater, isso mesmo. E Souza Shirley, seja muito bem-vinda. Shirley Souza deve ser, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, amada, seja bem-vinda. Então, nós costumamos nos enganar, né? Fazendo gerenciamento de algo que já existe, um gerenciamento bom ou ruim, a gente costuma se enganar achando que está sendo eficaz, porque a gente está produzindo muito, porque tudo que eu estou fazendo, eu não tenho tempo, eu me levanto tal hora, e aí você destralha todo o seu rosário. O Erson, seja muito bem-vindo. Então, você destralha todo o seu rosário ali com a quantidade de coisas que você faz, que você está passando o dia, que você não tem tempo para outras coisas. Mas o fato de você estar fazendo muito, de você estar, e outro dia a gente trazia na outra live, né? A importância, né, de você produzir ou de você ser produtivo, a importância que você, ao invés de você se preocupar-se só com a produção,
você se preocupar com a capacidade dessa produção. Então, o que é mais importante? É a produção ou a capacidade de você produzir? E às vezes a gente acha que tá fazendo um sucesso danado em tudo que você tá botando a mão, tá sendo muito bom, porque você tá fazendo muito, porque você tá fazendo mais do que os outros, porque a sua capacidade de produzir, você tá dando, né, tipo assim, de lavada nos outros. E isso é um grande perigo. Você pode, ao invés de estar sendo eficaz, você está confundindo o papel que você tinha de liderar essa produção, você está apenas se confundindo e está apenas se deixando levar com uma ocupação. Você está ocupado demais, mas você pode não estar sendo produtivo o suficiente, né? Patrícia, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Jaelcia também seja muito bem-vinda, tá? Tá dando para vocês entenderem, gente? Então, a gente falar aqui, ó, de começar com o objetivo em mente desses hábitos eficazes para o sucesso, a gente ter o segundo hábito da eficácia, claro, focando no objetivo final em mente. Então, eu tenho que ter um objetivo final na minha mente. É começar hoje, e agora eu vou fazer bem devagarzinho para ir firmando, porque já tem gente suficiente. Se um só conseguir entender, meu papel aqui já está cumprido, tá? Então, ter esse segundo hábito da eficácia, é o segundo hábito das pessoas altamente eficazes, começar com o objetivo em mente, é eu focar, ter na minha mente um objetivo final. Eu começo algo hoje eu vou começar algo com o quadro pronto já, com a visão final. Esse paradigma, essa crença do final toda, ela já tem que estar definida. Então, lembra que eu falava? Tudo começa na nossa mente, tudo começa aqui na criação mental, tudo começa ainda no pensamento. Então, aqui nesse momento da autoconsciência, eu vou explanar, eu vou projetar, eu vou pensar, eu vou repensar, eu vou fazer de tudo para antes de eu entrar em ação, eu já ter o final, que pode até modificar durante os tempos da vida, pode modificar, mas o objetivo final eu já tenho que ter ele em mente, tá? Então, é observar o passar da nossa vida, e aqui eu quero trazer vocês para estarem bem comigo, prestem atenção, tá? Porque é observar o passar da nossa vida, a nossa vida passando, desse momento, agora, desse momento que você está aqui comigo, desse momento presente, eu começo a observar o critério final de toda a minha vida. Então, qual o critério que eu estou criando? O que é que eu estou semeando aqui no momento? O que é que eu estou fazendo no momento presente? Eu tenho que estar atenta para eu querer ver finalizado no final, lá no final mesmo da minha vida, eu tenho que estar vendo o que é que eu defini. Eu defini que o final da minha vida daqui a tantos anos, né? Eu que costumo brincar muito com os 120 vou viver, então como é que eu quero estar? Tá, mas aí se eu for pensar no meu final daqui a 120 anos, pode ficar muito tempo. Então vamos pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque esse tempo, eu cuidando dele ou não, esse tempo vai passar. E esse tempo passando, então você olha como é que você vai focar agora no presente. Qual o critério que você vai criar para você ter uma referência de tudo o que você está fazendo agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, é esta a vida que você vai querer ter vivido. Porque ela só vai acontecer do jeito que você quiser, se você realmente tomar, né? A gente falou tanto de proatividade, de você realmente tomar as rédeas pelas mãos e você fazer. Então, eu tenho aqui que observar a vida passando por mim, prestando atenção nesse momento presente, eu crio esse referencial do futuro e ali eu vou criando tudo, atenta a tudo, como é que vai ser o final. Porque aqui eu começo a definir o que será o meu final a partir de agora, tá? Se eu criar isso, se eu tiver coragem de fazer isso, esse será o critério que vai me orientar. Eu vou colocar para mim, né? Porque assim, às vezes eu tô batendo, fica melhor bater nas minhas costas. Então, se eu criar, se eu tiver coragem de fazer esse critério, de pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, como é que vai ser a minha vida, tudo o que eu for fazer, eu vou me orientar por isso aqui, ó. Então, o que vai acontecer, eu vou estar examinando o tempo todo. Vai valer a pena? Tá valendo a pena eu estar fazendo isso? É exatamente isso que eu vou querer ter vivido lá no final? É exatamente isso que eu vou querer ter deixado? Então, se eu conseguir botar isso com clareza, essa imagem definida na minha cabeça, tudo o que eu for começar, eu terei o objetivo final. E esse objetivo final, ele vai estar contribuindo para que eu construa a vida que eu queira ter.
Então, para eu ter a vida que eu quero ter, a vida dos sonhos, a vida do sucesso, a vida e o sucesso, lembrando sempre, eu acho que não precisa a gente ficar aqui o tempo todo repetindo que o sucesso é o seu sucesso, no que você quer fazer. Então, o sucesso de um é diferente do sucesso de outro. O que você quer na sua vida, o que você pretende na sua vida, o que você vai projetar, programar. Esse é o sucesso que é seu. Seja bem-vinda, meu amor. Tenho acabado de pensar em você, viu? E a Aquarela também é oficial. Seja muito bem-vindo, pessoal aí da Aquarela. Sejam bem-vindos. Boa tarde, tá? Aqui nós estamos falando, né, de começar o objetivo final em mente. Eu começo alguma coisa já com esse objetivo final, tá? Então, eu vou estar aqui construindo o final da minha vida, tá? A Aquarela atendeu o chamado, né, o Jair? Muito bem. Então, eu ter o objetivo final em mente, é começar algo com a compreensão clara do destino que aquilo que terá na nossa vida, quando é o ponto de chegada, onde é que está esse ponto que eu tracei, né? Eu não vou estar levando a minha vida, vivendo a minha vida simplesmente por viver. Eu vou saber o que é que eu quero, o que é que eu planejei, onde é que eu quero chegar, o que é que eu tracei, está acontecendo de acordo? E como eu pensei tanto antes de começar, já fazia parte do plano que eu tinha. Então, enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou aqui no plano do pensamento, eu já sei os erros que podem acontecer, as coisas que podem acontecer. Então, se acontecer durante o processo, eu já sei. Não foi algo que eu estou fazendo por fazer, vivendo por viver e vendo o que é que vai acontecendo. Quando você vai começar um projeto, quando você vai fazer alguma coisa, você vai desse jeito, esperando que o dia, a gente costuma dizer, né? A cada dia o seu mal. Mas isso não significa que você tem que deitar e levantar como um jumento, que se levanta e vai só ver se tem água lá na cacimba, no barreiro, se tem alguma coisa para ele comer, né? Não, você tem que fazer, é você quem faz desse mundo um mundo melhor para mim e para você, tá? Então a gente tem aqui esse poder de estar construindo mesmo o que a gente tem. Então se eu conseguir compreender, se nós conseguirmos, vou trazer pra gente, tá? Se conseguimos compreender claramente que o momento presente, esse momento que a gente está vivendo agora, é o momento da primeira criação, que ainda no campo do nosso pensamento, é o momento que nós vamos usar aqui a autoconsciência e vamos pensar mais vezes, e mais vezes, e mais vezes, até esgotar tudo o que podia dar errado. A partir da clareza, a partir do momento que eu decido dar passos para onde eu quero, na direção correta, para o lugar correto, do jeito correto. Então, onde é que eu vou chegar? Eu vou construir aquilo que eu estou fazendo com clareza. Não é a ilusão de estar gerenciando ou de estar fazendo muito. Sejam bem-vindos, tá? Então, Jael, seja bem-vindo. Bem isso aí, né? Ao invés de eu estar fazendo, sem prestar atenção nem no que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo mais do que todo mundo, mas fazendo o que, bênção de Jesus? O que é que você está fazendo? Vai lhe levar para algum lugar? Você tem que ter a clareza. Enquanto você está pensando, você tem que mapear, você tem que ver. Né? Isso pode ser nos negócios, pode ser para empreender, pode ser para você se casar, pode ser para você trocar a escola do seu filho, pode ser tudo. Você tem que pensar enquanto está no plano mental. Então aqui nós temos, nesse primeiro momento, a primeira criação. E eu falava para vocês já na terça-feira. Tudo tem duas criações. Tudo acontece primeiro no plano mental, para poder acontecer realmente no plano físico, tá? Então, começar com o objetivo final em mente é de verdade impactante e transformador. Por quê? Porque a gente vai dar foco na direção certa. A gente vai se livrar. Se eu tenho o objetivo final em mente, eu vou me livrar daqueles momentos que as pessoas podem estar me distraindo ou eu mesmo vou me distrair. Quantos de nós vai fazer uma pesquisa para algo que quer e abre 5 abas diferentes e a pesquisa mesmo a gente não faz, porque foi absolvido, né? Foi ali abduzido por outros assuntos e quando menos você espera, você não fez o que precisava fazer. Então, se eu começo algo com o objetivo final em mente, isso realmente é transformador, porque eu vou me livrar dos perigos ilusórios de eu estar o tempo todo ocupada, parecendo que estou produzindo, mas que na realidade não estou indo ao encontro do objetivo que eu tinha que estar fazendo. Então, eu fico ocupada de verdade.
Eu fico correndo de verdade, mas no final o resultado não é aquele que todo mundo esperava e que eu também precisava, tá? Viu só, né? Então, se não estivermos atentos, quanto mais a gente faz, achando que estamos sendo eficazes, mais, e sem perceber, né, que o alvo não é aquele, que está totalmente desalinhado com o objetivo, o que é que vai acontecer no final? Depois de eu ter feito toda a jornada, depois de eu ter perdido todo o tempo, é que eu vou perceber que eu estava fazendo uma coisa que não ia me dar resultado. Então, para a gente poder pensar melhor, né? Para a gente poder trazer um exemplo aqui, o próprio autor do livro, ele traz a escada, né? Você precisa escalar, e para isso que existe degrau por degrau, por degrau, por degrau, para você ir subindo, escalando e vendo o que você está fazendo em cada coisa, mas eu posso estar chegando no topo da escada muito rápido, mas eu não ter prestado atenção no que eu estava fazendo, ou não ter prestado atenção se a escada era a escada correta, se era a escada correta, se ela estava apoiada no lugar certo, se aquele lugar era o lugar que eu precisava estar subindo, então eu posso chegar lá, chegar até primeiro do que os outros, mas chegar no final, chegar no topo e olhar e ver. Achei ele colocou que é bem ela, viu, Jair? Então chega lá no final e você olhar e dizer assim, caracas, meu, cheguei até primeiro do que todo mundo. Onde? Ou cheguei aqui para quê? E a partir daqui, o que é que acontece? O que é que faz? Aí fico aqui à mercê agora dos próximos acontecimentos. Então você pode, né, ao invés de ter prestado atenção, ter determinado, ter criado, ter pensado, ter visto, ter planejado, você sobe a escada sem saber nem se ela estava na parede certa ou não. Então você só vai simplesmente chegar mais rápido no lugar errado. Você chegou, você fez tudo só para descobrir que estava errado, tá? Então isso aqui também caracteriza no nosso linguajar, na nossa maneira de ser, o preço que as pessoas querem, já que a gente está falando de hábitos eficazes para o sucesso, o preço que as pessoas às vezes falam e nos ensinam e batem ali dizendo que tem que ser assim. Você, para fazer sucesso, você tem que desequilibrar várias áreas, né? Então você se pergunta, vale a pena esse desequilíbrio que eu estou tendo? Esse desequilíbrio que eu estou dando aqui nessa área da minha vida está valendo a pena? O preço que eu estou pagando por esse sucesso aqui que eu estou tendo? Então, quando você sobe, às vezes, o mais rápido possível, sem olhar nem onde está subindo, é quando você chega lá e vê que pagou um preço muito alto. Você chegou, só que você chega lá e olha para o tamanho da sua conquista, olha para trás e vê que as perdas que você teve, a conquista não supera. Porque tem coisas que o seu sucesso, aquele sucesso imediato, rapidamente vai passar, porque a gente continua tendo aquela criança que todos tiveram. E nem todo mundo teve a chance ou a oportunidade de curar aquela criança que um dia nós fomos. Então a gente fica ali, às vezes, comprando atalhos, querendo tudo, para fazer ali um sucesso muito rápido, sem prestar atenção. E muitas vezes você não olha a quem você está atropelando, a quem você está magoando, o que você está fazendo para você chegar ali. Então, quando você chega e olha para trás, o que é que a gente vai ver? Vai ver que perdeu muito, né? A gente pode ter chegado lá com sucesso, sem saúde, porque não prestou atenção no que comia, no que fazia, quanto dormia. Pode chegar lá, ainda ter saúde, mas não ter mais a juventude para estar aguentando, para estar viajando, para estar curtindo. Passou a vida toda fazendo demais, né? Fazendo demais algo para atingir, para depois não poder nem desfrutar. Ou você pode até chegar lá, dependendo dos atalhos que você pega, e as primeiras lives a gente bateu muito ali, na personalidade e no caráter, e você usar todo tipo de arma e você chegar, né, atropelando, seja o que for, e você chega e faz o seu sucesso. E aí já tem também todas as frases prontas para dizer assim, olha, se eu olhar para trás, meus amigos não vieram, era porque não valia a pena. Eu olhei para trás, minha família não estava, foi porque não valeu a pena. E aí você vai dando desculpa de novo para tudo. E até quando você vai viver de construir coisas que você olha e você tá só. Tudo que você faz, você tá só. Então você começa, você não tem tempo para desfrutar. Você entrou em alguma coisa que você quebrou algum princípio. Você negligenciou. Durante a sua jornada, você negligenciou, você não foi norteado pelos melhores princípios, por aquilo que é eterno. Ninguém precisa querer ou pregar aqui que você tem que ser santo. Mas a gente precisa dizer que vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar chuva, vai passar sol, vai passar tudo. Mas os princípios milenares, os princípios da natureza, os princípios das leis divinas, os princípios universais, eles nunca vão passar. Então, se eu posso
me basear nisso aqui, eu não vou ficar perdendo muito tempo, né? Os comentários não atualizam para mim. Você está sendo caçado. Você não quis dar Pix, você está sendo caçado, Jair. Mas é bem isso, gente, participem. Taca o dedo nesse coração aí pro Jesus para ver se vem mais gente para essa live, né? Olha, dá nos couro do povo. Vamos bater, né? Vocês estão entendendo? Eu quero terminar essa série, eu estou estudando para valer esse negócio, eu estou dedicando tempo, porque a transformação vai ser em mim. Mas a transformação sendo em mim, eu não preciso deixar vocês para trás, eu não preciso deixar aqueles para trás. Tá aí o material, cara, só tem, o único sacrifício que tu tem que fazer é de me escutar, principalmente me ando, né? Ou quando eu não estou bem norteada, cuidando desses princípios, né? Às vezes eu posso chegar lá, ó, eu ter saúde e juventude, né? Mas a minha família, se ainda tiver comigo, é toda de estranho. O filho não tem, né, uma liga com o pai, com a mãe. Cresceu, você não viu. É de verdade do seu sangue, mas não tem intimidade, não tem amizade. Não tem como você conversar com uma pessoa, se abrir com uma pessoa, confiar numa pessoa só porque ela diz que é o seu pai e a sua mãe. Às vezes você vai preferir se abrir, conversar com aquele que está todo dia do seu lado, na sua carteira de escola ou na sua cadeira de escritório, ou até mesmo o lobo mau que está ali se fazendo de cordeiro, né? E muitas vezes você vai ver, né? E aí muitos vão dizer também, mas isso aqui é maldição de quem prospera. Não, é de quem quebra princípio. A prosperidade, a abundância, ela é divina, ela é de Deus. Você só precisa fazer por merecer, obedecendo os princípios dele, tá? Mas isso é outro assunto. Então nós podemos ter adquirido, durante esse tempo de ter passado aqui quebrando os princípios, não ter olhado direito o que era que a gente estava fazendo, a gente pode chegar lá no final ainda e ter adquirido aquela síndrome, que é uma síndrome terrível, da desconfiança, né? Aquela desconfiança que você não confia em mais ninguém. Você vê todo mundo que se aproxima de você é alguém que vai lhe tirar alguma coisa. Pode ser criança, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o que for. Você não confia em mais ninguém, você não confia nas pessoas. Então você nunca vai estar aqui, ó, acreditando que as pessoas se achegaram a você e estão dispostas a viverem com você alguma aventura, alguma experiência, pelo que você é. Você vai estar sempre pensando que elas só estão ali pelo que você verdadeiramente tem. E por que é que você, quando cria essa síndrome, por que é que você fica com ela? Porque foi exatamente assim, talvez, que você tenha passado a vida toda para construir o sucesso que tem. Então não olhou, não prestou atenção, não ligou para princípio, não quis saber que princípio do quê? Eu estou aqui querendo saber do meu sucesso, como é que faz para fazer esse sucesso? Eu quero chegar nesse sucesso aí o mais rápido possível, que eu não sei quanto tempo eu tenho. É o que eu trazia para vocês numa live, né? Eu não quero saber o que é que vai me acontecer amanhã, eu quero saber do dia de hoje. Então, por causa dessas coisas, de você não prestar atenção nesses princípios, é que você termina atropelando tudo, e tudo que é demais mesmo, vira bicho e termina comendo o dono. É neles, de você tanto ter feito, que você não confia em mais nada. Então chega lá, faz o sucesso que tinha que ter feito, olha para trás, nada vale a pena. E não vale a pena, e aí você tem, às vezes, o dinheiro, você tem carrão, você tem vida boa, você tem tudo, mas você não tem satisfação. Nada lhe satisfaz. Tudo que você pega é descartável. Por quê? Porque as pessoas são descartáveis, os pensamentos delas são descartáveis, nada nesse mundo é lindo, bonito, nada é maravilhoso. Você não para contemplar nada, você não vê nada de bonito, porque bonito mesmo é o barulhinho lá do tio Patinhas caindo lá na moeda lá do seu cofre. E aí, por causa dessas moedas mesmo do seu cofre, a economia muda, você já amanhece no outro dia desesperado, doido, o que é que está acontecendo com o seu dinheiro? Então você leva uma vida toda roubado, assaltado, com todo o dinheiro em segurança, mas com a mentalidade toda assaltada, não consegue desfrutar, não consegue viver. Joana, meu amor, seja bem-vinda, viu? A Shirley coloca, muitas vezes estamos construindo o império do outro e o nosso desmoronando. Não é, nega. Às vezes você está ali, né, fazendo tudo pela casa do patrão, pela loja do patrão, pela empresa do patrão, e não é que está errado não, você está sendo pago para aquilo mesmo. Mas antes de tudo, veja os valores que você tem, o que é que você está carregando, tá? E faça as mudanças necessárias. E a maior mudança, né, que a gente pode fazer na nossa vida é saber de verdade, ir para dentro de você e conhecer, entender o que é que realmente importa na sua vida.
O que é que realmente vale a pena? Qual é o valor que você quer defender? Você quer até dar a sua vida por esse valor. Você já parou para pensar qual é de verdade os valores que você carrega na vida? Se alguém fizer uma pergunta de bate e pronto, o que é inegociável para você? O que é que você me... Pronto, vamos fazer esse exercício aí, vamos ver a proatividade de vocês aí. Cada um coloque o que é inegociável para você. O que é um valor que você não negocia por dinheiro nenhum do mundo, por cargo nenhum do mundo? O que é que bate, que você diz assim, olha, isso aqui de verdade é o que importa na minha vida? Coloca aí para mim ver. Enquanto isso eu tomo meu café, esfriou, tá? Ficou ruim. Pra gente não perder, tá? Eu sei que tem um delay aí. Então, para nós, né, para não nos perdermos ou para nos comprometermos, nem para a gente se perder e para que a gente possa se comprometer com as mudanças que precisam ser feitas, né? A vida com Deus, o Edson colocou. A vida com Deus, né? Nada pode mudar isso aí, né, irmão? Nada, nada, nada. Nada pode fazer você se afastar. Então, o autor, né, o Steve Covey, ele vai propor uma atividade. E aí, para aqueles que puderem estar de verdade aqui comigo, né, se integrar e se entregar neste momento, fica quietinho aí, vai só pensando, mas coloca o seu dom, a sua imaginação, a verdade, né, nego? A verdade, ela pode arrancar o nosso couro pela cabeça, mas a verdade, ela é verdade, ela pode ser doída, mas ela é verdade, né? Isso mesmo, isso são princípios, isso é você se basear, né? Então, o autor ele vai propor, né, uma atividade. E eu digo para vocês, gente, quem tiver o livro, estuda. E quem não tiver, pega audiobook, ou pega ele para ler, né, pelo telefone. Eu não gosto. Então, eu tenho ele físico, ou então eu escuto audiobook. Tem um audiobook de 11 horas, de 9 horas, que é extraordinário. Então, ao invés de você ficar pensando, devaneando com besteira, ocupa a sua cabeça com algo bom, tá? E essa leitura é extraordinária. Então, ele vai propor, né? O autor propõe a atividade do começar. Preste atenção, tá? O autor, ele propõe a atividade desse segundo hábito, o começar com o objetivo em mente, fazendo uma reflexão. E aí eu quero que vocês reflitam comigo. Vamos entrar aqui, né, na imaginação. Então, eu quero que vocês entrem na imaginação de vocês e comecem, porque eu creio que cada um aqui que já é adulto, quantas experiências, né? Quantas experiências dessas profundas mesmo que a gente pode ter na vida, e nenhuma delas é mais profunda do que a separação, né? A separação eterna, quando alguém perde alguém, quando a gente entra ali naquele momento em que a vida deixa de existir. Então, eu quero que vocês busquem na imaginação de vocês esse momento aqui, em que a vida finda, o final da vida. Não é para a gente ter o objetivo em mente? Então, pensa no objetivo final, que é a própria vida na nossa mente. E aí eu penso, naquele momento, se imaginar, né, nesse lugar onde sentimentos profundos, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão reunidas para prestar uma última homenagem a alguém, né? Esse alguém, ele conviveu por vários anos com essas pessoas. Então a gente se imagina nesse ambiente, seja no hospital, seja na igreja, seja em algum lugar onde um corpo está sendo velado. Por quê? Porque aquela pessoa viveu entre os outros e quem está ali está fazendo a última homenagem. Tá? Então esse ambiente, eu quero que vocês imaginem aquele ambiente com as coroas de flores, aquele momento solene, as pessoas elas conversam, muitas pessoas estão ali muito à vontade, outros estão entristecidos, todo mundo. Como é que você já passou por uma experiência dessa? E agora, nesse momento presente, eu quero que você, depois de ter visualizado aí no seu campo mental tudo isso, eu quero que você faça um esforço enxergando esse ambiente. E com esse dom que Deus lhe deu, que é o da imaginação, eu quero que você use, e quando se sentir bem familiarizado com esse ambiente, porque você ou já passou, porque era da sua mãe, do seu pai, porque era de alguém que você conhece, já sabe que o ambiente é desse jeito já. Então agora eu quero que você imagine, né? Se atualizou as conversas para ele. Sua braba, eu vou entrar em uma reunião. Fica em paz, viu? Fica em paz. Vá logo antes que eu mate você, tá? Se atualizou as conversas para eles? Acho que já, sua braba, eu vou entrar em reunião. Fique em paz, tá, Jair?
Então eu quero que vocês imaginem agora, depois de você ter visto esse ambiente, de você ter visto esse lugar, eu quero que você imagine que esse é o seu próprio velório. Não é o velório de uma outra pessoa. Esse é o seu. Tá? Então, quando você se vê aqui no seu próprio funeral, eu quero que você, vendo esse ambiente, que você, né, já pode ter frequentado tantos durante a vida, eu quero que você pense agora, durante toda a sua vida que você tem, não importa a idade que você tem hoje, mas a idade que você tem, em quantos ambientes você já trabalhou, né? Onde você já aprendeu, onde você congrega, quem são, se você já é casado, se você só é filho, qual é a família que você tem? Então eu quero que você tire de cada ambiente desse que você já frequentou durante a vida, eu quero que você escolha na sua mente um representante do trabalho. Eu não vou nem botar muita gente, mas eu poderia estar dizendo aqui, ó, tem representantes do trabalho aí nesse lugar, tem representantes da sua família, tem representantes da igreja e tem alguns amigos nesse seu funeral. Eu quero que você tire de cada um deles, eu quero que de cada coisa dessas, de cada ambiente desse, eu quero que você escolha representantes mesmo para falar por você, tá? Na sua cabeça, no seu campo mental. Então, começar com o objetivo, ter um objetivo final em mente, é a gente começar a nossa vida final, a nossa vida do dia do nosso funeral, eu começá-la hoje. Eu já tenho em mente as ações que eu quero desenvolver, as pessoas que eu quero que falem por mim, o que é que essas pessoas vão me dizer, o que é que eu quero ouvir delas. Então é assim que eu começo com algo em mente. Então eu gostaria também que você pensasse. Quando você tirou, né, aquelas pessoas, o que você gostaria de ouvir do seu parceiro, da sua parceira? Né? O que é que você gostaria de estar ouvindo dos seus filhos? Ali é o seu funeral e você está agora assistindo ele. O que é que os seus irmãos mesmo de sangue, podem dizer de você? Ou seus pais, o que eles têm para falar da vida que tiveram com você? E quantos amigos vão estar nesse lugar louvando a Deus por ele ter colocado você na vida deles? Quanto esses amigos vai dizer que foi impactante terem passado um tempo da vida deles com você, que você foi uma grande pessoa, que valeu a pena ter lhe conhecido? Você já parou para pensar nisso? Então o próprio Steve Covey, ele diz que aqui, se você começar a pensar, começar um objetivo com isso na mente, você muda o seu estilo de vida, o seu jeito de viver. Nossa, até parece que você está lendo minha mente. Muito bem, então se entrega, tá, Shirley? Então pensa na sua comunidade, pensa na igreja onde você partilha o pão, as alegrias e você partilha as tristezas com seus irmãos. O seu líder de comunidade, como é que ele pôde contar? Você viveu uma vida toda. Como é que ele contou com você? E os irmãos de comunidade, você sempre tratou eles com respeito, mesmo ele estando abaixo de você ou ele estando acima de você? Você foi aquela pessoa que tentou puxar o tapete de um líder de comunidade porque você queria estar no lugar dele, ou você não deu importância que aquela pessoa veio lhe dizer porque você se sentiu melhor do que ele, tá? Então, nesse momento final da nossa história, como você realmente gostaria de ser lembrado? O que realmente valeu a pena ter passado, o que é que foi realmente importante para aqueles que tiveram o prazer ou o descontentamento de ter cruzado a nossa vida ou nós termos cruzado a vida deles, né? E aí eu queria que, por último, você fizesse só o esforço de olhar e ver o legado que você deixou. Era exatamente isso que você queria? É isso que você quer? Que contem quando chegar ao final? Né? Deixa eu ver o que você colocou aqui, ó. Nossa, até parece que você está lendo a minha mente. Sou muito realista. Eu deixo bem claro meus sentimentos e digo que amo hoje a quem está comigo, para que na minha partida eu deixe saudades, porque eu semeei amor. Muito bem, você semeia amor. Muito bem, continue, né? Para que nesse momento, que vai chegar um dia esse momento, você tenha a satisfação de dizer assim, valeu a pena, foi por isso que eu fiz, tá? Então, se nós passarmos a viver a vida no presente, e eu quero, gente, só a Shirley que está participando, por favor, alguém coloque aí, está fazendo sentido, que eu já vou deixando aqui a reflexão de lado e vamos voltar de novo, vamos focar aqui, ó. Se passarmos a viver a vida no presente, no hoje, no agora, examinando tudo que nós estamos fazendo e tendo em vista o objetivo final, tudo será analisado conscientemente. Eu vou estar fazendo
o uso do meu dom da consciência para estar analisando. Eu estou fazendo agora e vai ter a consequência futura qual? Então, eu tenho essa capacidade. Esse é o princípio de se guiar pela visão de liderança pessoal, de ver o final da própria vida e saber o que realmente queria ter vivido. Então, ao invés de eu gerenciar algo, eu sou a líder daquilo que eu estou criando. Eu crio agora para depois acontecer. Alisson, seja muito bem-vindo, e Sidilene Araújo também sejam muito bem-vindos, tá? Então, para nos tranquilizar e para acompanhar melhor esse raciocínio, o Steve Covey, ele colocou também, né, e ele diz o seguinte: devemos entender, e aqui eu quero que vocês continuem prestando muita atenção, nós devemos entender que todas as coisas, tá? Não é uma nem duas, não. Todas as coisas existentes. Elza, meu amor, nega linda, de titia, né? Deixa eu ver aqui. Você perdeu só 45 minutos de live. Palco meu, aqui já até enterrei gente, tá? Então, o Steve Covey, para nos deixar mais tranquilos, ele diz o seguinte, para a gente poder acompanhar melhor esse raciocínio, ele diz que todas as coisas, elas que existem na nossa realidade, Mari Venância, seja bem-vinda, tá, amada? Então, todas as coisas que existem na nossa realidade, todas elas existem de fato, porque eu tô vendo, acima, abaixo, dentro, para fora, tudo, mas antes delas existirem, essa vez que eu já estou vendo, elas existiram antes. Então, todas as coisas criadas e inventadas, elas foram duas vezes criadas. Elas passaram pela primeira criação, que é a criação inicial, ela ainda está na minha criação mental. Então, tudo foi criado a partir da mentalidade, do pensamento de alguém, da ideia de alguém. Primeiro existiu lá no campo da ideia, que é a criação inicial, antes de existir nesta criação física. Foi claro? Conectada, seja bem-vindo. A senhora é autodidata? Sou, meu amor, porque o pau come é que nós mesmos. E todos nós somos, né? Basta se dedicar, tá? E a segunda criação, qual é a segunda criação? A segunda criação é exatamente essa, a existencial, a física. Então, todas as coisas, primeiro, foram criadas duas vezes, tá? Agora, vamos aqui fazer uma nova imaginação. Você imagina um jardim que você quer criar ou uma casa que você precisa construir. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso, imaginar. Você não chega lá, olha, eu vou criar aqui, eu tenho tal espaço e eu vou jogar aqui qualquer coisa. Não, você começa a imaginar a casa do mesmo jeito. Então você começa a pensar no material que você vai usar, qual o tamanho ideal que seria, se vai ser de andar, se vai ser térreo, como é que vai ser, vai servir para quem? É para família, não é para família, é só para uma pessoa, é para idoso. Você começa a imaginar a casa que você quer fazer. Você começa a pensar, não é só aprender, né? Tem que ensinar também, tá, meu amor? Então você começa a pensar na casa que você quer, ou no jardim que você quer, o espaço que você tem, as flores que você quer, o que é que vai lhe beneficiar. Então, tudo isso, e compreender isso mesmo, Alisson, tudo isso vai fazer com que você pense naquele espaço, você imagina, né? É você imaginar. Então, você começa a colocar a sua imaginação, tanto na casa como no jardim, e aí você vai ter a certeza, né? De tudo que você quer, você pode estar distribuindo ali. Distribuindo para quem? Para dar conforto. Conforto para os seus filhos, conforto para os seus amigos. Se vai ter salão, se não vai ter, se aquele jardim vai ser de entrada, vai ser de lado. Tudo isso você começa a imaginar, tá? E aí você não começa a fazer essa casa ou começa a fazer esse jardim de qualquer jeito. Mas, como diz o meu mestre, a gente leva a vida desse jeito. Esperando todo dia, ao invés da gente, já que ela é tão importante, mais importante do que uma casa, mais importante do que um jardim, a gente quer levar a vida desse jeito, né? Tem perigos que estão sendo anunciados, mas a gente não se cuida hoje. A gente deixa ver para ver se amanhã o que é que acontece. Então, nós, está no meu poder, está no seu, o poder de escolher, a gente fazer as mudanças necessárias, tá? Enquanto está no plano da nossa mente, enquanto a gente está aqui no plano da imaginação, fazer toda a mudança necessária. Para quando eu escolher colocar o plano em prática, eu ter ali mais certeza, né? Mais certeza de sucesso, né? Conhecer se torna sabedoria. A primeira lei hermética, isso mesmo, esses assuntos aí são muito densos, né? Então, a gente começa a pensar
e a fazer essas escolhas, né, desse jeito, né? A gente começa a fazer essas escolhas desse jeito, né? Com o cuidado de estar ofertando, oferecendo com aquilo que eu estou fazendo o melhor para os meus filhos, para a pessoa que eu amo, ao invés de eu estar arrastando eles, né? Arrastando eles porque as atitudes que eu tomo, quando eu estou com outras pessoas, se forem boas, eles vão comigo. Se forem ruins também, eu posso estar arrastando aqui todo mundo. Eu posso estar fazendo escolhas, né, que não me levem ao sucesso, que eu não preste atenção e eu posso estar arrastando toda uma equipe comigo. Eu posso estar quebrando toda uma empresa. Ah, mas a empresa era minha, não tinha problema. Tinha problema sim. Quando você quebra, quebrou sua família junto. Muitos pais de família que trabalhavam com você, dedicaram a vida toda, pode se encontrar hoje sem emprego, ter mais dificuldade de voltar. Então, se você for aquela pessoa que não presta atenção, sai atropelando aí princípios sem olhar o que está fazendo, você começa a colocar, né? É como se fizesse uma casa sem se basear no fundamento, sem se basear no alicerce dela, sem fazer as coisas direito. E lá dentro você querer socar todo mundo. Então, quando eu levo a vida também desse jeito, eu estou levando as pessoas junto comigo. Então, se eu não fizer um bom planejamento nessa casa, nesse jardim, eu vou depois gastar mais tempo, mais dinheiro, gastar tudo para poder estar fazendo aqui as modificações que vão gritar, que vão se fazer necessárias durante a vida, tá? Então, na vida também é assim. Nós, né, deveríamos só fazer o projeto depois que a gente tivesse analisado ele muito bem, depois de ter esgotado todo tipo de pensamento, todo tipo de coisa que pudesse fracassar. Então, todas as possibilidades de erro, você ainda ali no plano do projetado, você já devia estar. Então, você imagina aí comigo quantas pessoas gastam e gastaram e vão gastar mais de 5.000 horas, 2.000 horas, 3.000 horas, gente, é hora adoidado para você gastar com uma faculdade e quando chega no meio você tranca porque não era aquilo que você queria, ou finaliza e depois não usa aquilo para nada, tá? Então começa e não faz, começa e não presta atenção no que está fazendo. Então antes da gente agir, a gente deve pensar, planejar, debater, esgotar todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades do que pode acontecer agora, no meio e lá no final da minha vida. E aí, depois disso, eu começo a praticar, depois de eu ter criado mentalmente, aí eu passo, já tá com a imagem mental bem criada, bem definida, aí a gente passa para a segunda criação. Essa foi a minha primeira criação, a criação mental, antes de chegar aqui na criação, realmente na criação física, tá? Anne, Shirley, seja muito bem-vinda, viu? Se fizéssemos, se a gente de verdade fizesse assim, quando decidíssemos empreender, estudar sobre o produto, né? Qual a demanda daquele produto, qual a procura, qual a oferta, quais os custos, qual o espaço que eu tenho, qual a mão de obra, como é que vai ser essa despesa, quanto é que eu vou gastar no marketing, qual o retorno que eu vou ter. Então, tudo isso aqui, se a gente fizesse, nós não tínhamos, né, a estatística do que a gente tem. Todas as empresas que se abrem, né, mais de 50% delas fecham no primeiro ou no segundo ano, né? Ninguém nasce gênio, isso mesmo, Alisson, né? Nasce primeira curiosidade. E a curiosidade é boa, né? Porque faz a gente avançar, faz a gente sair daquilo que todo mundo já disse e a gente aceita. Isso é muito bom. Então, se nós fizéssemos isso aqui, ó, se a gente procurasse entender o que é que eu quero fazer e o que eu quero fazer, eu fosse estudar, gente, porque o sucesso, ele é uma matéria. Todo mundo estuda para alguma coisa, mas a gente quer fazer sucesso em qualquer coisa sem estudar nada, tá? Então, a gente não abriria falência de tantas as empresas, tá? E esses princípios que a gente trouxe até aqui, de você ir criar, de você ir pensar, de você primeiro medir, fazer, esgotar-se, se a gente aplicar ele em qualquer lugar, no casamento, na família, nos filhos, na educação de tudo, tudo vai dar certo, tá? Isso é o você começar com o objetivo em mente. E eu dizia para vocês no começo, se tivesse colocado mais um pedacinho assim de dizer assim, ó, a clareza desse objetivo, é você começar com o objetivo final em mente. Então, eu começo agora, mas eu já tenho o final disso aqui em mente. Então, eu começando com esse objetivo em mente, eu posso expandir. Esses dias todos a gente vem falando de expandir o nosso círculo
de influência, daquilo que a gente realmente lidera, daquilo que a gente comanda, daquilo que a gente controla. Não desperdiçar tempo, energia naquilo que a gente, no nosso círculo de preocupação, naquilo que eu não posso fazer nada, só estou apenas me ocupando. Então, onde eu não controlo nada, né, eu não posso estar colocando nada ali, mas se eu fizer, começar esse objetivo em mente, ele vai me clarificar, ele vai me orientar, ele vai ser a bússola que vai me levar para eu estar diminuindo o meu círculo de preocupação e estar focando exatamente naquilo que eu posso expandir para controlar. Então, quanto mais eu aumento a quantidade de coisas que eu posso controlar, que eu posso influenciar, que eu posso modificar, porque só depende de mim, mais eu afasto as coisas que só me roubam tempo, porque não depende nada de mim. Para que é que eu estou perdendo tempo com isso? Então, a gente quer lembrar para vocês aqui, entre o estímulo que vem de fora, aquilo que me estimula, entre o estímulo e a resposta que eu dou para esse estímulo, vai estar sempre ali a liberdade que eu posso ter, a última liberdade humana, a liberdade de escolher. Eu posso escolher reagir, eu posso escolher agir e eu posso escolher não fazer nada, porque a escolha é minha, tá? Então, se nós não tivermos essa clareza, nós vamos deixar os estímulos, as circunstâncias externas, aquilo que a gente não tem controle, trazer as condições que vão me fazer agir. Então, eu começo a ser aquela pessoa apenas reativa, tá? E o que deveria realmente acontecer, onde eu tinha que colocar a minha energia para poder dar essa resposta e escolher equilibrar a realidade que eu quero ter a partir do que está acontecendo. Mas sou eu que escolho dar a resposta, sou eu que escolho fazer, sou eu que escolho dizer. Queria fazer uma faculdade de antropologia. Faça, meu filho. Seja o que você quiser, quem determina é você, tá? Só que tem que pagar o preço. Vai lá e faça a bexiga pública, tá? Então, como toda coisa é criada duas vezes, nós podemos estar fazendo, e aqui vai exatamente para você, tá, Alisson? Como toda coisa é criada duas vezes, nós podemos estar fazendo a primeira criação da realidade, essa criação mental, nós podemos estar criando essa realidade, planejando ou se omitindo. Então, você quer fazer uma faculdade de antropologia. Se você não se mexer, você vai fazer uma faculdade de biologia, porque alguém disse que você ia fazer. Então, você, por omissão, você vai fazer, ao invés de ser um antropólogo, você vai ser um biólogo, porque alguém decidiu, porque alguém criou essa realidade para você. Mas você deixou, porque você se omitiu, você queria fazer uma outra. Então, você é quem tem que mover céus e terras e fazer acontecer aquilo que você quer, tá? Olha, nós, os católicos, nós temos um ato de penitência, né? Para a gente poder bem celebrar a missa, a gente tem um ato de penitência, né, um ato penitencial, onde a gente canta e bate no peito, né, dizendo assim, pela minha culpa, pela minha máxima culpa, e a gente pede perdão a Deus, né, pelas coisas que eu sou culpada, pela culpa que eu tenho, e também, né, pelos pecados que eu cometi, por pensamentos, por palavras, por atos que eu fiz e por omissão. Então, para poder a gente bem celebrar a missa, no comecinho da missa, a gente faz esse ato penitencial. Uns que a gente sabe que cometeu, tem consciência, e outros que a gente nem essa consciência tem. Mas terminou fazendo a escolha, porque quando eu escolho uma coisa, automaticamente já deixei de pegar a outra, tá? É como a gente viu na terça-feira. Então, quando nós não nos posicionamos, nós cometemos o erro da omissão, né? Daquilo que a gente pode estar escolhendo. Tá? Então, as coisas elas são criadas duas vezes, mas nem sempre a primeira escolha acontece pela vontade consciente do dono. Ele pode acontecer pelas escolhas dos pais, dos líderes, dos religiosos, de quem nos educou, pode ter nos colocado também um jugo, né? Podem ter nos colocado ali um jugo quando você era pequeno, dizer que você não tinha capacidade, que você não tinha dinheiro, que seu pai não ia poder pagar e coisa e tal. Então, às vezes, são palavras liberadas na nossa vida, palavras de maldição. E a gente aceita aquilo, leva esse jugo pro resto da vida e vai viver um papel. Vai ser uma pessoa que não era para ser, vai fazer uma coisa que não era para fazer.
Então, essa é a importância da gente poder estar desenvolvendo a autoconsciência, os 4 dons. Lembra no começo da live que eu falei que a gente vai passar a vida toda falando deles, tá? Então, esses 4 dons que Deus nos deu para a gente ser humanos altamente eficazes. Meu amor, de consciência, tá? Então, quando você... não vai estar em livro nenhum. Voltamos, gente? Você tem uma queda feia aí, ainda bem que subiu o coração, foi o susto, né? Ó, esse despertar, né, da autoconsciência é quem vai nos dizer os talentos que a gente tem. E aí não vai ter, troquei a internet aqui para ver se a gente termina, tá? E aí não vai ter em lugar nenhum escrito lá dizendo assim, pro Alisson, né? Você não se importa, né, Alisson, de eu usar você, tá? Então vai estar escrito assim em algum livro, você vai abrir e vai estar lá, o Alisson tem o dom de veterinária. O Alisson tem o dom de enfermagem, o Alisson tem o dom de medicina, o Alisson tem o dom, né, de disso e daquilo. Não vai ter em livro nenhum. Está dentro de você, tudo está dentro de você. Então é a autoconsciência quem vai fazer se conscientizar daquilo que você tem. Aí vem o misticismo da cabala. Não estudo não, mas também não critico nada, não conheço, né? Só gosto de falar daquilo que eu conheço, tá? Male, male, meu amor, male, male o cristianismo, tá? Então, nós temos que exercitar a capacidade de pensar sobre a nossa própria vida. E o fato da gente não dominar as coisas não significa que você não pode falar daquilo que você quer. Né? Você vai falar daquilo que você conhece, os outros deixa, cada um domina o seu, né? Então, nós temos que exercitar a capacidade de pensar. Pensar sobre o quê? Sobre a nossa própria vida. Para conscientemente, com a consciência, que é o outro dom, a gente se responsabilizar por essa primeira criação. Então eu me responsabilizo porque eu crio, porque eu planejo, porque eu projeto, porque eu sonho, porque eu quero, não porque eu me omiti. E quando eu entro nessa omissão, eu dou esse poder de escolher fazer a minha vida, eu passo para outras pessoas. Então elas vão criando um outro papel para eu desenvolver na minha vida. Então é um pai que diz o que você vai estudar, é um pastor que diz o que é que você vai ser, é alguém que chega e diz, Conceição Calixto, seja muito bem-vinda, a Baixada Santista aqui no ar. Né? Então, às vezes é o pastor, é o padre, às vezes é o seu professor, às vezes é o seu pai, é alguém que vai dizer para você o que você vai ser na vida, porque você se omitiu de fazer a criação responsável e consciente do preço que você quer pagar para ser o que você quiser. Deus predestina você e você vem e escreve com letras douradas, se você quiser, o destino que você vai ter. Todo dia que você se levanta e escolhe fazer as coisas que você quer fazer. É simples assim. Só que é simples, não é fácil. Mas quem quiser faz. Pri, seja bem-vinda, meu amor. Tá? Então, se nós estamos indo a algum lugar que não conhecemos... Pensa comigo, se eu saio daqui da Baixada Santista e subo para São Paulo, para algum lugar, vou para o Rio aqui para Priscila, e não sei o lugar, então eu começo a pedir informações. E por eu não saber o que eu estou fazendo, mas eu preciso chegar, eu começo a pedir, eu peço informação, aí eu começo, né, porque eu sou muito esperta, eu começo a deduzir. Bom, eu não vou pedir para qualquer um, eu vou pedir para um policial, eu vou pedir para um porteiro, eu vou pedir para alguém, eu vou pedir para um motorista de ônibus, eu vou pedir, e você vai dando poder, porque fui eu que escolhi, aquelas pessoas de dizerem para onde eu vou, e eu vou. E depois eu descubro que eu estou indo, não estou chegando a lugar nenhum. Aí eu pergunto a outra me manda às vezes de volta para o lugar de onde eu estava ou para outro ponto e eu começo para lá e para cá. Então quando eu não sei para onde eu estou indo, porque eu não defini antes, eu não tracei antes, eu não me cuidei antes, todo mundo vai me mandar para lá e para cá. E aí eu vou percebendo que eu estou apenas perdendo tempo porque eu não fiz um planejamento, eu não fiz um direcionamento, eu não tive um gerenciamento de algo que eu queria. Nesse caso aqui, eu nem preciso mais do momento da liderança pessoal. Eu já preciso gerenciar algo, porque eu já pensei, eu já planejei, eu já disse que ia para o Rio de Janeiro. Eu já sei até para onde eu vou. Tudo está certo. Só que eu não fiz quais os ônibus que eu pegaria, os táxis que eu pegaria, o voo que eu pegaria, eu não fiz nada. Então eu não gerenciei direito isso aqui. Então eu não sei para onde eu estou indo. Como eu não sei para onde eu estou indo, eu vou pagar esse preço. Agora você imagina, na vida, né, quantas pessoas, né, que se sentem no direito de escolher para você a sua profissão.
Escolhe a sua profissão, escolhe com quem você deve casar, escolhe às vezes até quantos filhos você deve ter. E isso só acontece porque a gente dá o poder, tá, para essas pessoas. E eles vão fazendo isso e vão, principalmente, e tomar isso também, né, Alisson? Tomar atitude emocionada, porque tá desesperado, porque tá irritado, porque tá entristecido. Tomar atitude porque tá ali ainda com os sentimentos. Seja bem-vinda, Estela, linda, maravilhosa. Né? Então vamos parar e vamos refletir um pouquinho, vamos aproveitar que chegou gente nova no pedaço e vamos botar o povo para refletir, tá? Se existe uma primeira criação, né, que é a nossa criação do campo mental. Então, se existe uma primeira criação em todos os setores da nossa vida, nós já temos consciência, né, a consciência responsável, e aí nós assumimos o que na vida? Existe uma primeira criação. Eu agora, conscientemente, eu vou ver se eu sou proativa o suficiente, né? Se o que eu estou vivendo e assumindo como segunda criação foi planejamento meu, que eu fiz porque eu fui proativa, ou eu sou a segunda criação do que outras pessoas criaram para mim, ou as circunstâncias onde eu estou criou para mim, ou as circunstâncias geográficas criou para mim, ou a minha hereditariedade criou para mim, ou eu vou ficar naquela voz reativa apenas dizendo que a culpa é dos outros. Então, se existe uma primeira criação em todos os setores da nossa vida, e aqui a gente já tem consciência disso, né, que é o que passa pela ideia por não sei o quê, então você é responsável para assumir que a sua segunda criação, ou foi você que planejou e você é o que é, ou então alguém fez para você. Se alguém fez para você, foi porque você se omitiu. Se você está vivendo o que as suas circunstâncias estão ditando, é porque você está se omitindo de meter o pé na mesa, virar e que você tem capacidade para tomar conta, pegar, porque é seu, tá? Nós devemos nos comprometer com esse princípio, tá? E esse é um princípio universal, não muda. Nada foi criado, nada do que foi criado, que foi inventado, nada do que foi feito chegou antes nas nossas mãos sem ter passado pela ideia, pela cabeça de alguém. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que está no campo físico, primeiro, antes de chegar ali, já tinha sido criado pela ideia de alguém, tá? Ou seja, o que nós somos hoje é o fruto da segunda criação, feita por nós ou pelos outros, com consciência nossa ou inconsciência nossa das escolhas que foram feitas, tá? Quando nós sonhamos, quando nós planejamos, quando nós projetamos, entregamos tudo a Deus sobre aquilo que a gente quer na vida, o que a gente está querendo, nós estamos criando a vida que a gente está tendo. E quando nós nos levantamos de manhã, sem rumo, sem saber o que é que a gente vai produzir, e deixa também o dia transcorrer do jeito que dá, do jeito que vim, manda no meu peito que eu acerto, por hoje basta um problema por dia, e não sei o quê, você vai deixando as coisas acontecerem, o dia transcorrer sem você planejar, você também está criando a realidade que você tem e a vida que você tem, e a vida que nós temos. A gente cria porque a gente planeja, projeta e faz tudo. E a gente também cria porque a gente deixa de planejar e de projetar. E aí a vida vai trazendo as coisas, e o mundo vai trazendo as coisas, e as outras pessoas vão criando coisas, né? Os macaquinhos, que a gente até fez um story, né, com o Jacob falando, os macaquinhos que todo mundo vai carregando na vida e vai entregando para você carregar. Cada um tem os problemas da sua própria vida que também vão entregando para você ir resolvendo problemas seu e dos outros. Lúcia Barbosa, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Estamos já nos encaminhando para o final, porque a sua amiga aqui só continua miando, né? Continua sem voz. Então, quando nós criamos porque a gente quer, porque a gente projeta, essa é a nossa primeira criação mental, e a gente corre em cima para realizar os nossos sonhos, nós somos os responsáveis, nós estamos criando. E quando a gente também está produzindo essa mesma vida, se levantando de qualquer jeito, atropelando tudo, se levantando, não está nem aí, tanto faz. Desse jeito aí também, a gente também está criando, tá? Por quê? Por omissão, né, Alisson?
Então, o primeiro hábito nosso, né, que a gente falou, 2 lives ou 3, Maria Valdete, seja muito bem-vinda, tá, meu amor? Então, nas primeiras lives lá da proatividade, foi uma semana de introdução lá nos hábitos eficazes. Depois, quando eu trouxe o primeiro hábito, né, o hábito da proatividade, boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Então, nesse primeiro hábito, nós somos os criadores, tá? Nós criamos o nosso papel. Você é proativo, é você quem faz. Então, você é proativo para fazer o papel que você quiser na vida. É a iniciativa, é a sua responsabilidade. É aí o poder que você tem de escolher, dar a resposta que você quiser a qualquer estímulo que chegue. Não importa o estímulo que esteja chegando, que venha lá de fora. Você não vai reagir. Você vai ter o poder de agir, de escolher, dar pelo menos a resposta que você quer, aquilo que chegou para você, tá? Fabiane Cury, seja muito bem-vinda, meu amor. Então, aqui, quando você chama no seu peito, ali no hábito, né, de você ser uma pessoa proativa, você tem a iniciativa, a responsabilidade de ser o criador dos seus planos, de ser o criador da sua realidade. Então, você não aceita os estímulos que vêm de fora e reage de qualquer jeito, você não se condiciona. Você não é essa pessoa aqui só reativa. Você usa o poder da última liberdade humana, que é o poder de escolher. Nesse hábito de hoje, começar com o objetivo em mente, o objetivo final em mente, né? Nesse segundo hábito, nós somos os líderes, pessoal. Então, nós usamos a nossa liderança pessoal. Eu me autodomino, eu me autocontrolo. Então, eu uso esse poder aqui, onde eu sou um líder. Eu não abro mão de escolher o planejamento de criar a minha própria vida. Eu exerço esse poder de liderança pessoal, porque o poder de criar na minha vida é meu. Eu não vou deixar que as pessoas criem, que as pessoas digam o que é que eu tenho que viver. Por isso, por isso, por isso e por isso. Não, sou eu que crio, sou eu que pago o preço, sou eu que vou viver, tá? E aqui trazer também para lembrar para vocês que liderar não é a mesma coisa que gerenciar. E isso a gente falava ali no comecinho da live, né? Eu posso ser a líder de algo que eu crio. Ou eu posso gerenciar algo que já existe, que está criado. Então, eu vou gerenciar aquilo que existe. Então, liderar não é a mesma coisa que gerenciar. O gerenciamento é a segunda criação, tá? Que foi criada pela sua liderança pessoal, que é a sua primeira criação, tá? Tá dando para entender, Estela? Né? Vocês ficam aí sem participar, eu vou embora, gente, como se fossem... Que é assim, faz sentido para mim já tá fazendo sentido para todo mundo, né? Top, né? Assista essa live do começo. Quer dizer, assiste todas as lives do começo, tá? Porque aqui o pau come, tá? Então, liderança, gente. Liderança pessoal. Liderança vem antes de gerenciamento. Como de achos é que tu quer gerenciar algo que não existe? Gerenciamento é você gerenciar, cuidar, fazer zelar, fazer crescer, fazer florescer, fazer acontecer o que já existe. Eu sou braba, né? O Jair, minha irmã, que não me deixa quieto, me apelidou de brava. Porque eu botei o apelido nele de brabo, né? Liderança vem antes de gerenciamento. Então, esse é o hábito eficaz que a gente começa, por isso que é o segundo hábito dos 7 das pessoas altamente eficazes. É você começar com o objetivo em mente. Eu emendei na minha cabeça, clarificou demais. Você começar algo com o objetivo final em mente. Tá? Então, eu já tenho, já tracei tudo. No final tem que ser desse jeito. E aí, o gerenciamento é como eu vou fazer para poder isso acontecer. O pau come mesmo, né? Ó, esse hábito eficaz que começa algo com o final em mente, é quando nós focamos, e muita gente vem dizer, e a gente paga curso caro para dizer assim, você só não acontece porque você não tem disciplina, você tem que ter foco, você tem que ser disciplinada, você tem que fazer, você tem que acontecer, você tem que planejar, você tem que fazer tudo, só que tudo isso aqui não é o hábito do sucesso, não é o que vai levar você para o sucesso. É também, mas não é a parte principal. Isso aqui é o que você vai gerenciar depois de você decidir em que é que você quer fazer sucesso. O que é que você quer? Se você não tiver isso, não adianta. Então, quando nós focamos em ter disciplina, meta, planejamento, tudo isso é o que a gente pode gerenciar. E a gente só pode gerenciar algo que já exista.
Então, essa é a nossa primeira criação. A primeira criação é criar a nossa liderança pessoal, o poder de criar o que estamos querendo para poder gerenciar, criar o modo como fazer de melhor maneira possível. Então, primeiro eu sei o que é que eu quero para poder gerenciar, como é que isso vai acontecer. Então, o gerenciamento é a visão, é o que nós vamos criar, os métodos, as técnicas, as práticas que nós vamos abordar para poder colocar aquele plano em ação. A liderança trata do objetivo, do final. É o que vem antes, é o que está no plano mental, é o que eu tenho que esgotar todas as possibilidades para que dê certo antes de eu entrar em ação, tá? Então, o que fazer? Isso é o que fazer. A liderança é o que vou fazer. O que é que eu tenho que fazer para fazer sucesso? O que é que eu vou fazer? Então, só depois que eu defino o que fazer, é que a gente vai discutir o gerenciamento. Qual será o método, a prática, como é que a gente vai focar, como é que a gente vai ter disciplina, como é que a gente vai fazer para dar certo, para ter melhores resultados, quais são os melhores gerentes que a gente vai colocar aqui para liderar esse negócio que já está criado. Então, isso é o que fazer, tá? E liderar se liderar é o que fazer, gerenciar é o como fazer, tá? Então, se nós não sabemos o que a gente vai fazer, por que é que a gente vai estar esquentando a cabeça como é que a gente vai fazer alguma coisa? Principalmente nas coisas dos outros. Então, primeiro você sabe o que você quer fazer para poder você descobrir como fazer, tá? Liderar, você ter a liderança pessoal, o seu autodomínio, é fazer o que é certo. Por isso, os princípios para você estar se baseando. E gerenciar é fazer as coisas certas ou erradas. Você pode estar gerenciando uma coisa errada. Só que você vai fazer do modo certo. No final, você vai descobrir que estava errado. Mas o gerenciamento, ele só pode existir depois de você ter a sua liderança pessoal. Depois de você ter feito a primeira criação. Faça a primeira criação. Seja líder dela. Seja você o criador. E depois você vai gerenciar para ver como é que você vai fazer aquilo. Então, podemos estar gerenciando o que foi criado para nós pelos outros ou aquilo que a gente está criando. O gerenciamento, ele vai definir o que precisa ser feito para a gente escalar o sucesso. Ele vai dizer qual o tempo que a gente vai levar, qual o método que a gente vai escolher, qual a técnica que a gente vai utilizar. Então, esse é o gerenciamento. A liderança pessoal, ela vai determinar o que vai ser feito para ter sucesso. É a liderança pessoal quem vai definir, como naquele exemplo da escada, em qual parede essa escada vai estar encostada. Para você não subir qualquer escada de qualquer jeito e depois de você estar lá, descobrir que o lugar não era o correto. Então, para fazer sucesso naquilo que eu já escolhi fazer, né? Fazer sucesso, o sucesso segue uma sequência de estágio. Do mesmo jeito que os degraus da escada. Eles foram colocados lá para você ir criando musculatura, força e vendo, sobe 1, sobe 2, sobe 10, sobe 15. Você imagina uma escada de 50 degraus, você começar a partir do 30º. Você pode até chegar cansado lá, só que você consegue chegar se você subir de um em um, tá? Então, se a gente quiser fazer sucesso, a gente também tem estágio. E aí a gente vai vendo que cada estágio que você está no processo daquilo que você está fazendo, ele vai ter a importância daquele momento. Começar com o objetivo final em mente, com ele claro, é fazer você aguentar todo o processo, porque você sabe qual o objetivo final. Tudo que termina com idade. Verdade, não entendi, Alisson. Tudo que termina com idade. Não entendi. Né? Então, qual o objetivo final, né? Tudo que termina com a idade exige tempo. Acho que ainda continuei sem entender. Prosperidade. Tudo que termina com idade. Eu estava pensando em idade de tempo, tá? Então, essa importância que a gente tem que saber, tá? Dos estágios. E ali tem uma live só falando, no começo, né? Os hábitos eficazes para o sucesso. A importância dos estágios. Então, é você, dentro do processo, até mesmo de estar criando o seu hábito para o sucesso, você saber a importância de cada estágio. E aí, com essa importância, você vai suportar qualquer
prensa que você vai levar, né? Para poder chegar no objetivo final. Ele está claro na sua mente, tá? Então, o autor do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Steve Covey, ele compara a liderança pessoal, e eu acho que aqui eu vou começar a me encaminhar para o final, né? Ele compara a liderança pessoal com o gerenciamento. A liderança pessoal e o gerenciamento, ele compara uma com a outra como se fosse assim, um grupo, né, de lenhadores que saem para derrubar uma floresta para poder fazerem ali a sua plantação. Então, esses lenhadores têm pessoas que são gerentes, bons gerentes, né, que sabem lidar apenas, têm o hábito só do gerenciamento. E tem outros que têm liderança pessoal. Então, aqueles que têm o gerenciamento, eles já começam a traçar os planos, já começam a puxar as estratégias, qual o método que vai fazer, qual o tipo de machado, para que lado que vai derrubar, por onde é que vai começar. Então, eles já traçam todos os métodos, tudo que precisa ser usado ali para fazer essa derrubada. No outro grupo vai ter aquele pessoal que está ali mais meio por fora, está mais pensativo, está analisando a situação e de repente sobe em árvore para dar uma olhada no tamanho da floresta. E quando eles sobem no topo mais alto, eles descobrem que estão todos na floresta errada. Não era para estar derrubando aquela floresta. E aí eles tentam gritar para os outros que já estão lá derrubando, já traçaram tudo. Pode parar, essa não é a floresta certa, vamos começar essa daqui, não sei o quê. E quem está lá envolvido, produzindo a mais, acha que quem está lhe chamando a atenção é porque não sabe o que fazer. Então o gerente, os gerenciadores, então eles já sabem que tem o melhor método e fazem, cala essa boca aí, a gente está aqui produzindo, vocês estão aí perdendo tempo, estão com preguiça, estão não sei o quê, a gente já sabe o método que vai terminar isso aqui. E vai fazer isso muito rápido e o sucesso está garantido. Muito bem. E derruba toda a floresta e no final chega e vê e descobre que não era aquela floresta que era para ter feito, né? Então, às vezes, você está produzindo, está intertido, está produzindo demais, né? Mas não está fazendo a coisa certa. No final, você vai descobrir que não era esse o tipo de sucesso que você estava esperando, tá? Então, só vão descobrir isso, o resultado não era o esperado no final. Na nossa vida, né? Cirlei, seja bem-vinda, né? Na nossa vida, quando não olhamos para o que a gente está fazendo, o que é que realmente a gente está fazendo na vida, se está valendo a pena, se é desse jeito mesmo que eu quero viver, o que é que eu estou negligenciando, né? Eu estou negligenciando os cuidados com os filhos, eu estou negligenciando os cuidados com o corpo. Boa tarde, meu amor. Eu estou negligenciando a comida, como é que eu estou, às vezes estou saindo de casa de manhã, só estou voltando altas horas da noite, porque estudo, porque trabalho, porque me ocupo o dia todo, e estou aqui buscando, plantando, fazendo para esse sucesso acontecer. E no começo da live eu falava para vocês, às vezes você chega lá no final, tem mais nem saúde, não tem mais um amigo, não tem mais um parente, não tem mais um filho, não tem mais ninguém, porque você só estava focado naquilo, tá? Então, às vezes a gente pode estar negligenciando aí o preço do sucesso que a gente está fazendo e vai descobrir depois no final que não era aquele tipo de coisa que a gente estava procurando, tá? Então, às vezes a gente está fazendo muita coisa porque os outros estão dizendo que é para fazer. Mas a gente não está nem parando para ver se é certo, né? Quantos de nós não tem escutado e ouve sempre falar, né? Que não é mais necessário, que não vale mais a pena. Eu mesmo não faço. Para mim, não vale mais a pena fazer faculdade. Mas eu as minhas filhas não vão deixar de fazer. Para mim, na condição que eu tô, com o tempo que eu tô, eu não quero. Eu prefiro estudar o que eu quero. Nem por isso eu deixo de estudar. Mas me sentar mesmo para ir atrás de 5 anos de faculdade para fazer, como eu dizia também na live, depois não servir para nada, eu não quero. Então eu prefiro fazer aquilo que me satisfaz, tá? Então nós ouvimos falar sempre para não fazer porque tá obsoleto esse e aquilo, né? Mas aí a gente escuta também os outros dizerem assim, mas para você fazer sucesso, você vai ter que ler, porque o pessoal nos Estados Unidos lê 50 livros por ano, aqui os brasileiros só lê 2, só lê 3. Então você começa a bater meta, né, de ler, todo dia você lê, obrigado, se levanta caindo pelo pescoço para bater meta, para poder estar lendo, para poder estar estudando, para poder estar quebrando paradigma, para não sei o que, para não sei o que. Só que às vezes você não está nem olhando o que é que você está lendo, você está lendo para bater meta, e não vai um dia, 2, 3, um mês, você não sabe mais nem o que leu, mas você foi lá e frisou, tantos livros por mês, tantos livros por ano, aprendeu o quê, colocou em prática o quê? E aqui você podia estar sabendo que 1 ou 2 livros que você estudasse para aquilo que você determinou, para aquilo que você quis criar, que é da sua cabeça, que é o que você quer, aí você vai estudar sobre aquilo. Então aí você realmente derruba o paradigma,
porque você vai construir uma base que vem de dentro de você. É você que vai criar a crença naquilo que você quer. Então, 1 ou 2 livros ideais, certos para aquilo que você quer, ia ser melhor do que você passar 30 lendo e não ter ficado nada, né? Mas cada um. Esse é o meu jeito de pensar, né? E apoio aqueles que dizem assim, eu leio 50 livros por ano. Vai na fé, meu filho. Eu estava lendo e já fui de bater meta para botar leitura, isso e aquilo. Não fica, cara, não fica nada. Então fica o que eu quero. O que eu quero, eu vou lá, estudo, escuto áudio, faço o que eu quero. Aí frisa, tá? E aí a gente, por não estar com o objetivo final na mente, né? A gente começa a reagir aos estímulos, tá todo mundo estimulando. Você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo, você tem que postar, você tem que não sei o que, você tem, e você não presta nem atenção se está tendo resultado ou não, tá? Então a gente tem que colocar-se no lugar de criador, é responsabilidade sua. Então a responsabilidade sua é utilizar esse poder aqui de escolha, ser o líder daquilo que você quer, ver que aquilo realmente lhe interessa, e aí você vai e faz, e não porque você reagiu a quem lhe estimulou. Quem lhe estimulou botou você para agir para aquilo que era interesse dele. E aí a gente sai com um cachorro tocado, né? E os cachorros vai mordendo sem saber nem quem é que tá mordendo. Tá? Você sai pegando todo mundo com o dente e botando a faca no dente, não sei o que, sem saber nem o que é que tá fazendo, tá? Então isso acontece, e acontece porque eu sei, eu faço e eu já fiz, né? Com as buscas que a gente faz, com os cursos que a gente compra, e às vezes a gente investe ali tempo, dinheiro, para comprar atalho, passe de mágica, método, tantos passos para isso, tantos passos, parece valsa, tantos passos para lá, tantos passos para cá, para poder você atingir aí esse sucesso. Mas a gente não quer escutar aqueles que dizem assim, você vai ter que se lascar de verde e amarelo e vai ter que construir o seu sucesso, o que você quer, mano a mano, dia a dia, hora após hora. Você vai conhecer, o filho é seu, porque você vai gerar, você vai criar, você vai batizar, você vai cuidar. É um sucesso seu, porque você constrói. E aí a gente começa a comprar cursos e mais cursos, né? Gatilhos daqui e dali, sem prestar atenção. Que na velocidade da informação que a gente tem, né, essa inteligência artificial que graças a Deus, né, vai botar muita coisa, sei lá onde, só Cristo sabe onde isso vai dar, mas por causa da informação, da tecnologia, de tanta rapidez, às vezes a gente está aqui comprando método e curso que nem vale mais. Você imagina que profissões que estão formando pessoas não vão existir? Você imagina métodos passados para você fazer sucesso, onde você vai aplicar? Pensa comigo. Os métodos que foram vendidos para você fazer sucesso, para você fazer alguma coisa durante a pandemia. Não, antes da pandemia, na pandemia nada serviu. Durante a pandemia, vendeu, fez. Agora nós estamos pós-pandemia. O que é que vai fazer com esses métodos? O que serviu antes não vai servir agora. Dificilmente você vai aproveitar uma coisa que dure ali 2, 3 anos. Tudo já mudou, é outra sociedade, é outra comunidade, é um outro jeito de enxergar. Então, se nós não temos essa clareza do que a gente quer, a gente começa sem ter esse objetivo final na mente. E aí a gente começa a se dispersar, a gente não sabe mais o lugar que a gente quer chegar. Quando você tem clareza disso, os métodos podem passar, mas o seu objetivo final, o que você queria, está lá. Nada muda, tá? Você pode, durante o tempo que você tinha que chegar, você corrigir essa rota, fazer tudo novamente. Então, fazer sucesso no que queremos não depende apenas do esforço que estamos fazendo, tá? E eu tô realmente me encaminhando pro final, porque já passou até muito, tá? Mas para poder amanhã eu poder encerrar pelo menos essa primeira parte aqui do começar com o objetivo em mente. Tá? Então, fazer sucesso no que queremos, no que a gente decidiu, no que a gente escolheu, não depende apenas do esforço que a gente está fazendo. Depende do esforço correto, da direção correta, dos conhecimentos corretos, específicos, que a gente adquire, e isso sim vai nos ajudar a escalar com rapidez, sem muita rapidez, mas uma coisa eficaz e duradoura. Aquilo que você vai construindo, tá? E aí, se a gente for relembrar, né, os 4 dons que nos fazem humanos, né? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Se tiver muita coisa, eu vou deixar para amanhã. Não, tem pouca. Vou terminar, tá? Então, vamos dar uma relembrada aqui, para a gente encerrar? Nos 4 dons, né? Nos 4 dons
que a gente tem como humano. Então, a autoconsciência, a imaginação, a consciência e a vontade independente. Isso na proatividade. O que é a proatividade? A proatividade é estamos na revolução digital ao invés da industrial, né? Deixamos a industrial para trás, isso mesmo. A autoconsciência, imaginação e a consciência e a vontade independente é quando você traz o primeiro hábito eficaz para o sucesso, você traz ali a proatividade. A proatividade é a tua autoconsciência, tá? Esse segundo hábito, onde eu começo o objetivo em mente, é quando eu uso a imaginação e a consciência. Por quê? Porque eu estou criando o meu final daquilo que eu estou vendo hoje. Então, eu uso a imaginação e a consciência. Eu uso a imaginação para fazer, repensar, recalcular, planejar de novo. E depois de tudo, a consciência vem e dá essa aprovação final, tá? Isso é visão. Nós mesmos também evoluímos também. Isso mesmo. Ó, conseguimos isso mesmo, viu, Alisson? Conseguimos expandir nossa proatividade, tá? Ednei, seja muito bem-vinda. Então, aqui, quando a gente usa a imaginação e a consciência, a gente consegue expandir a nossa proatividade, tá? Que é a nossa autoconsciência. E agindo com essa proatividade, com essa autoconsciência, a gente aumenta o nosso círculo de influência, que é aquilo que a gente controla, é aquilo que a gente domina. E aqui a gente exercita o nosso poder de liderança pessoal. A gente não abre mão, né, de ser responsável pela criação que a gente quer viver. Então eu vou viver porque eu estou criando, não porque os outros disseram que só dava isso para mim, que só era aquilo que podia, que tinha que ser daquele jeito. Não, sou eu que faço, tá? Então isso depende de fazermos uso apenas da imaginação e do poder da consciência. Porque o poder da consciência é o entendimento profundo daquilo que eu vi, que eu aprovei. Então, profundamente eu entendo. Maria Rebeca de Titia. Sobe o coraçãozinho aí pra Titia, que Titia ama, tá? É aquele exemplo de como começar a casa com objetivo em mente, tá? Então, o primeiro plano, ele vem antes da execução. Antes de eu definir o que, para depois gerenciamento, fazer esse gerenciamento, é o agir como. Então, primeiro eu planejo a casa, eu vejo que tipo de casa, onde eu quero, como eu quero, o que eu quero é a casa, para depois eu ir gerenciar e fazer o como, né? Silvana, seja muito bem-vinda, tá? Então, o gerenciamento, ele só vai cuidar daquilo que eu já criei. Eu não posso gerenciar uma coisa que não exista. Então, é como começar essa casa. Começo, planejo, projeto, tudo ainda na mente, para poder botar na planta. Para depois o gerenciamento, o gerenciador, o engenheiro, chegar e executar o que está lá, tá? Então, se eu usar esse poder, o dom da imaginação, a gente pode reescrever a nossa história, porque nós podemos visualizar todos os mundos possíveis que eu posso estar criando. E se eu me basear naquele critério lá, né, do meu funeral, eu vou ver o final da minha vida no que eu estou criando hoje. Então, depois, quando eu crio hoje, quando eu tomo atitude hoje, quando eu faço hoje, no final da minha vida, é isso que eu vou estar querendo ter vivido? Então, quando estiverem, né, nos homenageando no nosso velório, o que é que a gente gostaria de verdade de estar ouvindo? Por que a gente gostaria de estar ouvindo aquilo? Por ter seguido princípios, por ter seguido valores, ou por ter seguido atalhos, por ter seguido ali algumas coisas que a gente atropelou e quebrou alguns princípios, né? Será que a gente deu realmente essa importância às leis ali naturais? E é por isso que a gente conseguiu chegar nesse objetivo? E agora sim vale a pena eu olhar para trás e ver o que é que eu escrevi, né? Então isso é eu poder usar a minha autoconsciência e a imaginação. Quando eu uso a consciência, o dom da consciência, ele vai me ajudar a discernir, ele vai me ajudar a entender, a conhecer os princípios. É a consciência quem vai me dizer, isso aqui é um princípio, eu não posso quebrar. Isso aqui tá errado. Maria Rebeca de Titia, é ela quem tá escrevendo pra Titia. Manda beijo, isso mesmo. Manda coraçãozinho aí pra tia, tá? Qual a assinatura que você deixou no mundo? Exato, né? Qual foi a assinatura que você deixou no mundo, né, Alisson? Então, a consciência, esse dom que Deus nos deu, vai nos dar ali a ajuda. Ele vai nos ajudar a discernir e a conhecer esses princípios universais, as leis da natureza. Vai ajudar também para que a gente conheça, né, a
aprove, não é nem conheça, é aprove o que a autoconsciência já disse de mim. A autoconsciência disse que eu penso desse jeito, por isso, por isso, por isso. A autoconsciência já me disse que eu tenho um bom pensamento, um mau pensamento. Então a consciência vem aqui e vai ver se o que eu estou dizendo, a autoconsciência está me acusando, se os talentos que eu tenho é aquilo mesmo. Então, eu sou responsável por auto me conhecer. Daí a importância também da gente estar sempre buscando os princípios eternos e também de estar nos autoconhecendo, tá, gente? O autoconhecimento é vida, é para você. É para você. É para você não chegar nos pés do seu Senhor e derrubar qualquer tipo de coroa e dizer para ele, eu só tenho isso aqui para lhe ofertar, porque foi só isso que tinha no mundo. E ele vai dizer assim, por que você não conheceu tanto que tinha dentro de você? Tudo estava dentro de você. Você está vendo esse depósito aqui que não foi usado nada? Era tudo seu. Você só não teve coragem de descobrir e puxar, tá? Então, nós conhecemos as nossas atitudes, né? Com a consciência, que nós conhecemos as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, se esse modo está correto ou não. Por quê? Porque ele vai basear esse correto no princípio, tá? A gente vai conhecer os valores. Se eu estou me aportando, né? Usando a imaginação, a autoconsciência. E com tudo isso eu posso reescrever a minha história. Você pode reescrever a sua história, né? E não tá vivendo uma história que foi ditada por outras pessoas. É você tomar de novo a responsabilidade pela mão e escrever, criar. Você vai criar sua primeira criação e você vai ser fruto dessa segunda criação. E você, além de ter criado, você ainda vai gerenciar bem isso aqui, ó. Seu programa, seu próprio papel. Você vai definir o objetivo final da sua vida. Porque tá claro na sua mente esse objetivo aí. Esse é o seu planejamento mental. Quanto mais você pensar, mas a sua consciência vai ter capacidade de aprovar ou não. Essa reescrita é papel proativo nosso, tá? Que a gente pode fazer usando os dons humanos e podendo ressignificar os paradigmas que foram expostos. Aqui a gente foi exposto. Boa tarde, Júnior. Se eu fosse você, eu assistia, tá? Porque isso aqui tá a cara do Jacob. Então, essa reescrita é o nosso papel proativo, né? Que a gente pode estar usando esses dons humanos e ressignificando os paradigmas, né? Que foram criados, que a gente criou, aquilo que a gente também deu, né? Poder para as outras pessoas e eu vou ter consciência e vou poder deixar de estar vivendo um papel que pode não ter mais utilidade nenhuma, né? Tá alinhando aqui o que é valoroso para mim, o que é meu mapa, o que é território mesmo, o que é que não muda para todo mundo, o que é princípio imutável, o que é princípio atemporal, o que é que realmente se sustenta por si só. Eu posso estar seguindo tudo isso aqui. Então, esse hábito de começar com o objetivo em mente é um hábito pessoal de liderança, né? Que nos direciona ensinando que não estamos presos a papéis inadequados, que não fazem parte dos valores que a gente professa. Por isso que é tão importante você saber qual o valor que você professa na sua vida. E ali no começo da live a gente tinha começado. Qual o valor que você não negocia na sua vida? O que é que você carrega de importante, né? A gatinha de titia tá ali, né? Só mudou de nome, né? A escravidão continua, só mudou de nome, isso mesmo, né? Saímos lá de onde era que a gente estava falando? Da indústria, né, para a informação. Daí que vem a importância da gente começar algo na vida com os valores que a gente crê, para poder a gente defender. E aqui eu vou deixar mesmo para a gente começar amanhã, porque aí a gente vai estar falando de filosofia de vida, a sua filosofia de vida. O que é que você defende, né? O que é que você tem como missão pessoal? E esse eu quero deixar esse assunto para amanhã. A sua missão de vida, a sua missão pessoal de vida. O que é que você carrega de valor, que você é capaz de dar à vida por causa disso? O que é que você, de verdade, você não negocia? Tá? Então, ainda vai fazer parte de começar com o objetivo em mente, dentro desse segundo hábito, né? Que é o segundo dos 7
das pessoas altamente eficazes do Steve Covey, tá bom, gente? Gratidão por aqueles que tiveram comigo até agora, né? As pessoas vivem angustiadas e não sabem por quê, né, Alisson? Imagina, né? Ontem eu não consegui fazer live porque eu estou com a garganta ainda ruim, tá, gente? Idoso, quando fica gripado, é problema. E eu tenho sinusite, então já imagina. O inverno, para mim, é sempre um problema, né? Mas hoje eu consegui fazer, amanhã, querendo Deus e permitindo, a gente está aqui novamente, tá? Então, gratidão por todos vocês que passaram por essa live, né? Quando descobrimos um propósito, a angústia cessa. Exato, Alisson. Você devia estar fazendo live já, tá? Você tem muito conteúdo. Então, para vocês, né? Eu deixo sempre essa live salva, e eu disse a vocês que quando chegasse a proatividade eu ia estar cobrando de todo mundo, passa lá, idoso nada, tu tinha entrado, eu nem vi você entrar de novo, tá? Então, passa lá, deixa o comentário, gente, mas que proatividade é essa de vocês, mais michuruca, né? A gente grava a live, a gente estuda, a gente traz a live, a gente faz tudo, deixa a live lá, quem passou, pronto, eu já fiz a minha parte. Pega esses comentários todos e taca lá. Por isso que quando eu assisto a live de alguém, minha filha, eu vou pausando a bicha e vou dando todas as respostas, né? Que eu queria lá. Tudo. Parece louco, né? Fica lá 15 bichos diferentes. Não tem problema. É o assunto que eu queria estar tratando com a pessoa, tá? Idosa, minha filha, idosa. Gripe de idoso é grupo de risco. Eu sou desse grupo de risco, né? Então a voz ainda tá assim, meio bichada, meio miada, mas glória a Deus, eu gosto, tá? Eu gosto, foi assim que eu descobri uma das minhas utilidades, né? Que nem Bombril, 1001 utilidade, eu descobri uma das minhas utilidades para o universo, que há alguns anos atrás, se você perguntasse, eu ia continuar batendo no peito, chorando e dizendo que eu não tinha nada para ofertar. Mentira deslavada, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente só precisa se desapegar e entender que o que eu tenho não me pertence, é nosso, tá? Olha aqui, ó, esta menina falando aqui linda de titia, colocando uma coroa, tem apenas, gente, 3 anos, está aqui participando na live e gosta de subir os coraçãozinhos de titia e colocar ali os comentários. Maria Rebeca de titia ama, viu? Printei já, né, Jair? Eu gosto também de mexer com você lá nos stories, tá? Beijo, gente, gratidão, tá? Amanhã, se Deus quiser, a gente entrega pelo menos esse segundo hábito, tá bom? Beijo!